Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria a todos. Com alegria, nesse dia 3 de fevereiro, vamos meditar juntos a Palavra de Deus. Bom dia a todos. Estamos reunidos ao redor do trecho de Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 até 4. Tenhamos bem diante dos olhos o exemplo de Jesus. Você é chamado a ser um corajoso atleta de Jesus, a correr resolutamente a carreira da fé, sem desânimo algum. Vossa resistência na luta contra o pecado ainda não chegou ao ponto de derramardes o sangue. Nunca foi fácil ser de Deus. Nada de valor se constrói sem um esforço crucificante. Desbravar essa mata fechada do pecado que está à sua frente não é empreita fácil. A moleza é o contrário do amor, do entusiasmo do amor. Seguir Jesus, apesar de tudo e todos, como fez a mulher que sofria de hemorragia, é a atitude constante do cristão. Da carta aos Hebreus. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Em vista da alegria que o esperava, Jesus suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O trecho de hoje, a carta aos Hebreus, é muito concreto e muito claro. Diante de uma tamanha nuvem de testemunhas, que são os mártires, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta. O autor da carta aos Hebreus, como muitas vezes São Paulo, compara a nossa fé a uma corrida e diz muito claramente: vamos pensar em um atleta, quanto sacrifício, quanto regime, quanto controle em tudo o que ele come, faz, quanto treinamento para poder alcançar uma coroa, para poder alcançar uma medalha, quantas coisas. Será que Deus vale menos do que isso? Será que as coisas de Deus merecem menos esforço, menos atenção? É claro que não. Então, hoje é o momento de nos perguntar, diante desse trecho, como é que é a minha fé? Como é a minha fé? Ela é uma locomotiva que arrasta todos os vagões da minha vida e arrasta também todos os outros que vêm atrás? Ou a minha fé é um simples enfeite em cima da mesa, uma flor que logo murcha e seca? É diferente uma locomotiva de uma flor. É claro que uma flor é bonita, não tem dúvida, e a fé é bonita. Mas se eu trato a minha alma interior como se fosse uma flor, então no primeiro vento que vem frio, ela murcha ou as folhas caem. É diferente a força de uma locomotiva que puxa e arrasta e não para diante de nada, não para diante de uma subida, não para diante do frio, do gelo, do vento, da chuva. Uma locomotiva vai em frente e arrasta todo mundo que vem atrás. É importante ter um conceito justo da nossa fé, um conceito certo. Eu sou uma locomotiva ou a minha alma interior é um enfeite, uma flor que murcha depois de um dia? Queridos irmãos, Deus
nos deu o dom do entusiasmo, da alegria no início da nossa caminhada. E tudo isso é verdadeiro, nada é falso. Nós sentimos uma imensa alegria, um imenso entusiasmo, pareceu de respirar um ar novo, de fato era assim mesmo, no início da nossa caminhada. E tudo isso é um presente que Deus nos dá, como que um combustível de mais potência. Quando um míssil ele tem que partir, então precisa de um combustível particular para ter a força de sair do chão, de se separar do chão e de ser lançado no universo, de ser lançado nos espaços. Agora, depois que ele está navegando no universo, não precisa de tudo isso. Ele vai para frente com a força, até com a própria força que o lançou. E assim a nossa caminhada espiritual. Deus sabia que nós precisávamos de um combustível todo especial para nos separar do chão cruel, do chão de pecado, e Ele deu este combustível para nós. Mas não podemos pensar que a vida inteira é assim, porque existe a nossa parte. Existe a nossa parte. E quando entra a dificuldade, então é você que está escolhendo de caminhar. Quando tudo é fácil, é Deus que te leva no colo. Quando as coisas começam a ficar difíceis, então aparece muito clara a tua escolha. É você que quer, é você que fala sim a Deus. Não existe entusiasmo, não existe alegria. O que aparece à tua frente é mais a fadiga, é mais a tentação do desânimo. Quem sabe até que você ficou magoado por alguma coisa. E tudo isso define a tua escolha. Vocês não resistiram até o sangue, até o martírio na vossa luta contra o pecado, fala o autor da carta aos Hebreus. Isso é a verdade das coisas. A luta contra o pecado e a luta para chegar a Deus, ela é martírio. A vida de Deus não é férias, não é ficar boiando em cima da água da piscina, tomando sol, não é ficar boiando em cima da água do mar e se deixando levar pelas ondas ou pelo vento. A vida é uma luta e não podemos confundir o céu com a terra. Não podemos pensar que somos eternamente infantis, crianças. Uma criança levada no colo, claro, ela não consegue andar. Mas imagina você com 40 anos levado no colo pela sua mãe. A sua mãe te leva no colo com 40 anos, te dá uma madeira, você com barba e bigode, você ficaria feliz? Você acha que isso é uma coisa natural? E a mesma coisa uma pessoa que pensa que a fé é sempre a mesma de quando ele nasceu, de quando era uma criancinha de colo, uma criancinha de peito. Isso é como ficar travados, separados no passado. Hoje você começa a ser maduro, começa a ser uma locomotiva. Hoje é o tempo de você levar outros no colo. Hoje é o tempo de você amamentar, de você mulher amamentar. Imagina uma mulher com 30 anos que está na hora de ter um bebê no colo, amamentar, ela ainda quer a mamadeira da sua mãe. Isso tudo fica bem estranho. E pode ser um exemplo muito claro para mudar o conceito da nossa fé. Nesta carta aos Hebreus e em muitos outros trechos da Escritura, fala para nós que o justo viverá pela fé. Nada mais é isso do que Padre João Pedro estava explicando. O justo, a pessoa que quer caminhar com Deus, que quer realmente levar uma vida séria, uma vida verdadeira com Deus, não vai ficar vivendo de sentimentos, ficar vivendo de atitudes infantis. Não vai caminhar a partir de eu quero, eu não quero, isso tá bom, isso não tá bom. Ele caminha pela fé, aquela mesma fé lá do início, do primeiro amor, que veio como uma força imensa, dada por Deus a partir do conhecê-lo, a partir do sentir o seu amor. E esse amor, esse sentir o amor de Deus, ele continua sendo esse combustível
que nos lança e que nos mantém em órbita. Isso é muito importante para a gente não se enganar e não se iludir, achando que a gente deve caminhar ao sabor do vento. Não é assim. Nós devemos caminhar com a força da fé, com escolhas decididas, vencendo a nós mesmos em primeiro lugar, vencendo as nossas fraquezas, os nossos limites, sempre olhando para Deus, sempre olhando para aquele primeiro amor que um dia nós sentimos, que foi forte e verdadeiro, e que nos deu a coragem que nos mantém no caminho. É esse o verdadeiro sentido da nossa caminhada. É justamente isso que nos mantém firmes, que nos mantém ativos no amor, que nos mantém fixos naquele objetivo de conquistar aquela coroa, de conquistar aquele troféu, como o atleta, falava no início. Isso é importante para refletirmos e nos avaliar e também fazer a nossa verificação e mudar a atitude. Se percebemos que somos como aquela pessoa de 40 anos que falava para João Pedro que quer a mamadeira, que quer a chupeta, que não quer caminhar porque quer ser carregado, então aqui tem algo estranho, aqui tem algo que não bate com aquilo que Deus pensou e nos chamou a viver. Não tem nada a ver com aquele primeiro amor. Vamos escutar juntos esse trecho do Santo Cura-d'Ars, que com toda simplicidade expressa qual é a diferença entre uma alma cheia de entusiasmo, de força, uma locomotiva, e uma alma sem força que murcha na primeira ocasião. Eu lembro que o Santo Cura-d'Ars é o padroeiro de todos os padres do mundo. Trecho de uma pregação do Cura-d'Ars. Penso que vocês queiram saber qual é a situação de uma alma morna. Pois bem, uma alma morna ainda não está totalmente morta aos olhos de Deus, porque a fé, a esperança e a caridade que constituem sua vida espiritual ainda não se apagaram por completo. Mas é uma fé sem zelo, uma esperança sem firmeza, uma caridade sem ardor. Nada move o cristão em estado morno. Ele ouve a palavra de Deus, é verdade, mas se ilude muitas vezes. Ouve com fadiga, por hábito, como alguém que já sabe suficientemente a respeito ou que já pratica bastante sua religião. As orações mais longas o desagradam. É semelhante a uma pessoa que inveja quem está em cima de um carro de triunfo, mas sequer se digna erguer os pés para subir nele. Se pudesse passar o seu tempo sem cruzes ou dores, nunca pediria para sair deste mundo. Se o bom Deus manda cruzes ou indigência para obrigá-la, de algum modo, a se desapegar da vida, eis que se atormenta e se angustia, se entrega a lamentos e resmungos e muitas vezes a uma espécie de desespero. Parece não querer mais reconhecer que o bom Deus lhe envia estas provações para o seu bem, para desapegá-la da vida e atraí-la a si. Essa alma pensa: muito mais culpados do que eu não sofrem tantos problemas. É verdade que um cristão morno ainda cumpre regularmente seus deveres, pelo menos aparentemente. Todas as manhãs faz suas orações de joelho. Sem dúvida, frequenta os sacramentos. Mas em tudo isso há tanto desprazer, tanta mesquinhez, tanta indiferença, tão pouca mudança no próprio modo de viver, que claramente aparece. Ela cumpre seus deveres só por costume. A respeito de suas orações, só Deus sabe como são feitas. Ai de mim! Sem preparação. De manhã não se ocupa com o bom Deus, nem com a salvação de sua alma, mas pensa apenas em trabalhar muito. Uma alma morna não comete pecados graves, se vocês querem saber, mas uma maledicência, uma mentira, um sentimento de ódio ou de aversão, de inveja, tudo isso é normal para ela. Se não lhe dão todo o respeito que julga merecer, faz isso pesar, com a desculpa de que se ofende a Deus.
Quantas distrações durante as orações ou a Santa Missa, bem que gostaria de não tê-las. Mas como para isso teria que lutar um pouco, as tolera com paciência. Os dias de jejum reduzem-se quase a nada, seja porque antecipa a hora do almoço, seja porque de manhã toma um café reforçado, equivalente a um jantar, com a desculpa de que não se conquista o céu com fome. Com essas pessoas mornas, tudo que não é pecado grave é aceitável. Gostam de praticar o bem, mas não queriam que custasse tanto. Gostariam de ver os pobres e doentes, mas desde que fossem os pobres e os doentes a visitá-los. E mais, quem leva uma vida de alma morna não deixa de fazer obras boas, de frequentar a missa e as funções sagradas, mas em tudo se percebe apenas uma fé fraca, acabada, uma esperança que a mínima aprovação derruba, um amor por Deus e pelo próximo que não tem fervor, não tem alegria. Tudo o que faz não está totalmente perdido, mas pouco falta. Então, este trecho do Santo Cura d'Ars, na sua simplicidade e espontaneidade, ele é muito especial para entender a palavra de hoje, esta palavra da carta aos Hebreus. Como falamos no começo, hoje estamos diante da nossa fé. Deus quer nos colocar diante da nossa fé. Como é que é a nossa fé? Ela é uma flor de enfeite em cima da mesa, bonita, mas que não incide na nossa vida. Não é uma locomotiva que puxa, que arrasta. Vem um vento, logo murcha, vem um frio, logo seca. Agora, diferente é a fé que Deus espera de nós. O empenho de um atleta, pensa os atletas da seleção brasileira, da seleção italiana, quanto sacrifício. Será que Deus merece menos do que isso? Então, hoje, Deus nos pede para tornar-nos maduros no Espírito, maduros. Somos atletas ou andamos de cadeira de roda? Adoramos a corrida ou adoramos a cadeira de roda? Estou falando a nível espiritual, cadeira de roda. Então, irmãos, vamos hoje tomar um propósito que nos ajude a ser firmes e decididos a partir das pequenas coisas, porque a tentação da alma morna é terrível. Vocês conhecem o trecho de Apocalipse que fala assim: você não é quente nem frio, por isso eu te vomito da minha boca. Não existe nada pior do que viver a vida mornos, sem entusiasmo, ficando em cima do muro e sem ter a coragem de abraçar Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. E vamos ler mais uma vez este trecho. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Em vista da alegria que o esperava, Jesus suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Que isso seja o nosso propósito hoje, por todo este dia, em cada momento deste dia. Paz e alegria, irmão. Com paz e alegria, sejamos firmes, perseverantes na caminhada da nossa fé.